Olá, pessoal. Oi, então acertando. Agora nós estamos podendo conversar com vocês através desse canal. Todo mundo em casa, nós aqui de casa, eu aqui de Londrina, estamos fazendo esse trabalho com os adultos através de lives. É a nossa primeira live. E eu sou coordenadora nacional de adultos para o período de 2019 até 2023. Estivemos visitando algumas regiões e agora nós vamos trabalhar, por enquanto, de casa. Cada 14 dias nós vamos estar fazendo esse contato através da internet, através desse meio de comunicação e, como foi colocado o nome, nós vamos estar dialogando com a CNA, tá? E hoje nós temos o prazer, nós temos o carinho de estar também participando com a gente o Quarteto Gileade. Uma Laodiceia, boa tarde, na paz. Queremos com muita alegria cumprimentar a todos os nossos companheiros que estão aqui conosco nessa tarde, participando desta live. A senhora, todos os pastores, todo o pessoal que está aí por trás trabalhando também. E eu também cumprimentar todos os nossos irmãos e amigos que nesse momento estão aí sintonizados, né? Estão prontos aí para assistir esta live, que com certeza já está sendo bênção para todos nós. E quero declarar que é um prazer, uma alegria muito grande ter tido esta oportunidade, esse convite para estarmos juntos nessa tarde especial. É uma alegria para o Quarteto Gileade, estamos honrados e estamos juntos aqui para passarmos este momento na presença do Senhor com este tema tão relevante que é. Recebam um abraço especial do Quarteto Gileade. Sim, irmã Lau, nós estamos completando 33 anos de ministério. É uma longa carreira, né? Quem não nos conhece pessoalmente e quando ouve falar que são 33 anos, aí logo pensam que talvez somos mais velhos, né? Mas nós começamos na nossa adolescência, nós somos goianos, eu estou agora em Rio Verde, na cidade de Rio Verde, no estado de Goiás, nesse estado maravilhoso, abençoado. Nós começamos aqui, nessa cidade, somos rioverdenses, somos goianos, né? E aqui moramos, por mais que viajamos o Brasil todo e o mundo todo, mas aqui é a nossa casa, aqui é o nosso refúgio, e aqui nós estamos fazendo a obra do Senhor a partir de Goiás. É um prazer para nós, irmã Lau, é uma alegria muito grande podermos participarmos juntos nessa tarde especial. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a naufragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir.
a dor que perturba minha alma. Ó, peço-te, vem banir de ondas do mal que me cobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que eleva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, Convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, sim, sossegai, sim, sossegai, 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 sossegai. Amém, amém, maravilha. Esta é uma música, meus irmãos, muito conhecida, né, por todos nós. É um clássico da nossa música evangélica, não só brasileira, mas mundial, que é este hino Sossegai, que tem um tema muito relevante para esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Momentos de preocupações, momentos de medo, não só no Brasil, mas no mundo todo. E nós precisamos lembrar que Jesus está no nosso barco e ele nos diz: sossegai. Graças a Deus. Paz, queridos, é um prazer estar com vocês essa tarde. Perdoem aqui a minha falha, eu comecei a falar e meu áudio estava desligado. Nós, nessa tarde, estaremos falando sobre a ansiedade. Mas antes de começar, nós temos uma tarefa para todos vocês que estão participando. Vocês vão fazer uma selfie com o computador ligado, né? Ou com o seu celular e vão mandar para o número que está aparecendo aí embaixo para vocês, para a gente poder divulgar
no nosso Face da CNA, tá bem? Então, agora vem o vídeo. Não, Kátia, você pode estimular o pessoal uns 30 segundinhos. É hora de mostrar que somos igreja. Juntos fazemos parte de um todo e estamos conectados não só pela denominação, mas pelo amor, pela solidariedade e pelo serviço. Amamos a Deus quando amamos as pessoas e amamos as pessoas quando servimos elas. Por isso, a nossa igreja está se mobilizando numa campanha emergencial, todos juntos em missão. Nosso alvo é arrecadar R$150 mil até outubro desse ano. Esse valor formará um fundo financeiro que será usado para apoio e auxílio de pastores, pastoras, missionários e missionárias de pequenas igrejas da IPI do Brasil que estão em necessidade. E você pode doar 25, 50, 100 ou R$200 nessa conta que está aparecendo aqui na tela, que é a conta específica para essa campanha. E lembre-se, eu, você, nós juntos somos igreja. Contamos com você. Nessa tarde vai conversar conosco, então, os nossos pastores psicólogos Hamilton Santana Moreira e Ricardo Baracho. Hamilton Santana Moreira é casado há 20 anos com a Andréia Jacinto de Moraes Moreira, tem 2 filhos, o Pedro e a Laura, cursou teologia em Londrina, primeira turma do seminário Antônio de Godoy Sobrinho, formou-se em 1986. Fez psicologia no antigo Cesulon, hoje Unifil, em 1984. Foi capelão do Hospital Evangélico de Sorocaba e pastor da segunda igreja de Sorocaba, da segunda IPI. Especialização em psicanálise na Unicamp em 1993 e sempre pastoreando igrejas da IPI do Brasil no Presbitério de Campinas. Atualmente, ele é vice-presidente do Presbitério de Campinas, segundo secretário do Sínodo Ocidental, é funcionário do Estado de São Paulo há 28 anos na Secretaria de Segurança Pública, na Superintendência da Polícia Técnica Científica em Campinas. Reverendo Hamilton, é um prazer tê-lo conosco essa tarde. E Ricardo Baracho, tem 42 anos, casado há 19 anos com a Sandra Costa de Souza Baracho e tem um filho, Enzo. Cursou teologia em Londrina, no seminário Antônio de Godoy Sobrinho, em 1999. Cursou psicologia na Unifil em 2006, mestrado em psicologia na Flórida, nos Estados Unidos, em 2009, formação em psicanálise pela Sociedade Psicanalítica Minha Esperança, em 2010, doutorado em psicologia na Flórida, 2013, pós-graduação em administração e marketing na Escola Superior Aberta do Brasil, em 2016, MBA Executivo em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, 2016, pós-graduação em Teoria Psicanalítica pela Faculdade Mina, 2017, Negotiation Mastery na Harvard Business School, 2019, pós-graduação em Neurociência Clínica pela Faculdade Unileia, 2020, e trabalhou no consultório de psicologia, trabalha ainda como psicólogo e tem o consultório dele em Londrina. Ricardo, é um prazer tê-lo também conosco nessa tarde. Legal. Hamilton, a fala é com você agora, se é a sua vez. É um prazer tê-lo conosco. Aliás, é um prazer reencontrá-lo, né, Hamilton? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando esse momento com a Coordenadoria Nacional de Adultos. Eu vou procurar ser bem sucinto e rápido, porque o assunto é muito amplo sobre ansiedade. Vou procurar lançar um tema mais técnico, para que depois o reverendo Ricardo possa discutir mais aprofundadamente o tema. Sobre ansiedade, o que eu poderia dizer sobre ansiedade? Bom, ansiedade fala de um leque de transtornos muito grande em psicologia, em psicanálise, em psiquiatria.
Quando falamos de ansiedade, nós podemos estar falando sobre a síndrome do pânico, transtornos ligados ao pânico, que envolve ansiedade. Nós podemos estar falando sobre transtorno de ansiedade generalizada, que é uma situação onde a pessoa não desliga, fica o tempo todo focada e aquilo vai baixando o cansaço, a produção dele vai interferindo nas suas relações. Nós podemos falar de ansiedades como fobia social, nós podemos falar de ansiedade como o transtorno obsessivo compulsivo, chamado TOC, onde as pessoas desenvolvem, embora haja algumas outras linhas que trabalhem também o TOC, mas em especial ela é tratada como um transtorno de ansiedade. Temos também o transtorno pós-traumático, através de algum trauma, de alguma perda, a pessoa se sente tão ferida, tão machucada, que aquilo impossibilita o restabelecimento de uma vida adequada, plena de realizações. Temos aí as fobias, de uma maneira geral, as fobias especiais, fobia de altura, fobia de lugar fechado, claustrofobia, fobia de insetos, e tudo isso é tratado como transtornos da ansiedade. Temos também a agorafobia, que também afeta muitas pessoas. Hoje a ansiedade afeta milhões de pessoas. O que é ansiedade? A ansiedade, na verdade, é um estado de atenção, de ameaça, de perigo que o indivíduo percebe, e ele liga e desencadeia uma série de reações psicológicas e físicas e químicas no corpo que começa a envenenar a pessoa, seja mentalmente, psicologicamente, ou mesmo a nível biológico. Uma das coisas que nós temos que ter em mente, é preciso estabelecer um diagnóstico muito preciso de que ansiedade nós estamos tratando. Depois de um diagnóstico bem estabelecido, uma coisa que nós necessitamos é estabelecer a intensidade desse transtorno. Na área técnica, nós podemos colocar o transtorno como leve, moderado e grave. Transtorno leve é quando a pessoa, embora tendo uma síndrome, ela consegue levar a vida, tocar, realizar as tarefas do cotidiano. Um transtorno moderado é quando aquilo já começa a trazer sofrimento e dor à pessoa, começa a incomodar. E um diagnóstico grave é quando a ansiedade desenvolveu uma síndrome tal que está impossibilitando a pessoa de ter uma vida plena. Como é que a gente avalia esse estado leve, moderado e grave? Primeiro, pelo impacto. Qual o impacto dessa síndrome sobre a pessoa? O impacto a nível pessoal. O que essa síndrome de ansiedade está fazendo comigo? Está mexendo comigo? Está mexendo com o meu ego? Está mexendo com a minha autoestima? Está mexendo com a minha produção? Depois, no plano profissional, essa síndrome de ansiedade está me prejudicando no trabalho? Está me impedindo de fazer as coisas que eu tenho que fazer na minha vida profissional? Depois, a gente avalia o sofrimento. O que essa síndrome está fazendo com a pessoa a nível de sofrimento? A pessoa consegue se equilibrar com isso? A pessoa se desequilibrou, entrou num estado de desespero, de crise, de ansiedade tão grande que aquilo traz um sofrimento profundo para a pessoa. Nós temos que avaliar também a questão do tempo. Quanto tempo eu tenho vivido sob essa síndrome, sobre este transtorno? Hoje nós já sabemos que um tempo muito prolongado de ansiedade, o cérebro, através das amígdalas cerebrais, produz o chamado cortisol, que é um hormônio muito venenoso para nós. E ao longo do tempo ele provoca até inflamações nas membranas do cérebro. Nós devemos avaliar a resistência ao tratamento. Essa síndrome resiste ao tratamento? Aí nós temos que
passar, e eu gostaria de deixar para vocês, alguns sintomas da ansiedade. Basicamente, numa situação de perigo, numa situação de pânico, numa situação de ansiedade, o que acontece é que as nossas glândulas suprarrenais descarregam uma dose elevada de adrenalina. Essa adrenalina circulando no sangue vai trazer algumas transtornos a nível biológico. Por exemplo, o cérebro. O cérebro assume uma postura de defesa contra uma ameaça, onde ele fica focado, onde ele não consegue se desligar, ele não consegue dormir, ele não consegue parar de pensar naquilo, aquilo absorve tanto a sua atenção que o cérebro descarrega no corpo algumas sensações físicas. Por exemplo, o coração. O coração, por causa da adrenalina, ele acelera a sua frequência, aumenta os batimentos, e aumentando os batimentos vai aumentar também a pressão sanguínea, a pressão sobe. O que mais? Nós temos a temperatura do corpo aumentada, por isso aparece o fenômeno da sudorese, uma sudorese excessiva. Nos músculos, o nosso sangue é drenado para os músculos. E há um enrijecimento dos músculos de uma maneira geral. A pele, porque o sangue é drenado para os músculos, fica uma pele meio fria, falta irrigação, pele pálida. O intestino diminui a sua atividade, a pessoa tem dificuldade de ativar o seu intestino. E nós sabemos que no intestino existem lá os receptores lá que sintetizam a serotonina, que é o hormônio do humor, é o hormônio do estado de bem-estar, que produz a diminuição do estado de estresse, a diminuição da adrenalina. Como ele diminui a sua ação, também diminui essa sintetização desses hormônios, como a serotonina. Pulmão. Pessoa em crise, ela começa a respirar mais rapidamente, mais excessivamente. Há uma hiperventilação, um excesso de oxigênio que entra no sangue e isso altera o pH. Altera o pH do sangue e essa troca de gases aí, o oxigênio em excesso, começa até a provocar o formigamento das extremidades do corpo. Uma das coisas que é preciso dizer, como se trata isto? Como se trata isto? Nós temos duas linhas de trabalho e o ideal é que essas linhas se cruzem. Tem a linha alopática, que trata com medicamentos, com remédios, e tem a linha não alopática, que trata através de relaxamentos, terapias e algumas outras coisas. Com remédio, quando a ansiedade, a síndrome da ansiedade, a tensão causada por ela não é tão forte, geralmente são encaminhadas pessoas, aqueles benzodiazepínicos, que são que trazem um alívio mais rápido para a pessoa, que são os famosos aí, Rivotril, Lorazepam e esses remédios. Quando o estado é mais grave e a pessoa não está conseguindo sair, muitos seguem uma linha mais profunda, de tomar aqueles antidepressivos, como uma forma de estimular aí a produção de serotonina, noradrenalina e dopamina. E eu recomendo aqui muito, mas muito cuidado com lidar com esses tipos de medicamento. Nunca se automedique. Tudo isso é preciso de uma orientação de um profissional da área de saúde. O tratamento não alopático são as terapias. Temos as terapias mais profundas, que trabalham toda a história da pessoa, os seus traumas, as suas dificuldades, mas, em especial, as terapias breves têm dado um bom resultado no tratamento das ansiedades. Principalmente a terapia
cognitiva, comportamental, tem sido muito rápida. Em questão de 2, 3 meses, ele consegue trabalhar essas síndromes e restaurar, vamos dizer assim, a normalidade na vida da pessoa. Temos técnicas desenvolvidas aí, como a Mindfulness, que são técnicas de orientação do pensamento, relaxamento, foco, respiração, que dão um resultado significativo. Atividade física é fundamental. É necessário, hoje é provado que em atividade física a gente produz a serotonina e isso permite que esse hormônio do humor restaure áreas que estão sob efeito da adrenalina. Muita gente usa alimentação, os famosos probióticos, para estimular a intestino, a produzir serotonina. Relaxamento. Tem muita gente praticando relaxamento, como o Tai Chi e alguns outros, que tratam a respiração da pessoa, que tratam o relaxamento, e isso tem sido importante. Modernamente, as pessoas têm introduzido aí nesses tratamentos também as terapias quânticas, magnéticas, onde se coloca eletrodos na pessoa e, através de comunicação elétrica, produz uma sensação de relaxamento, de paz para a pessoa. Mas o que eu gostaria de dizer de maneira muito rápida, é que a ansiedade é como aquela festa que você preparou, a festa de aniversário sua, e você está muito feliz, e você convida os familiares, e convida os vizinhos, e convida os amigos, e você recebe eles, a sua casa está cheia, e você está muito feliz. Mas, de repente, você vê entrar pela porta aquele vizinho chato que você odeia, que você não queria que estivesse lá. E você fica assim, todo sem jeito, todo desajeitado, e fala, como é que eu faço? O que eu faço agora? Eu vou tentar botar ele para fora. E você vai, fala com ele, fala, olha, você não foi convidado, você não é bem-vindo aqui, desculpa, eu te acompanho até a porta. E você o acompanha até a porta e ele sai. E você volta para tentar viver a sua festa. E quando você olha, aquele vizinho entrou de novo com algum convidado, ele está na tua festa de novo. E você fica perturbado com aquilo, e você convida ele para se retirar, e ele sai, e de repente ele entra de novo, e você fala, o que eu faço agora? Você fica assim muito aborrecido, e você tem que tomar uma decisão. Ou você se aborrece com esse vizinho a festa inteira, e se incomoda, e vai brigar, ou então você passa a aproveitar a festa. Então você decide, eu vou conversar com os meus amigos, e você se distrai, você revê amigos que faz tempo que você não via, e você se alegra, mesmo vendo que aquele vizinho continua ali. Você continua a se alegrar, a se descontrair e aproveitar a sua festa. A ansiedade é assim, o pensamento negativo, a crise vem, entra, ninguém consegue parar de pensar. Mas você tem que entender o seguinte, apesar dele estar ali, você pode viver, você pode ser feliz, você pode aproveitar a vida com a sua família, com os seus filhos e tudo mais. E é isso que, a princípio, eu tinha que dizer a vocês. Há tratamento, há possibilidade, nós podemos viver plenamente. Eu sei que a ansiedade envolve fatores biológicos, como a queda da serotonina, da dopamina, envolve histórico de vida, como modelos familiares tensos, o excesso de cobrança, envolve o ambiente, trabalho profissional, pressão e tudo mais, envolve o externo, a pandemia e tantas mais coisas, a incerteza do trabalho ou não, tudo isso vai entrar. Mas você pode relaxar e aproveitar a festa mesmo assim? Pode. Faça isso. Há caminhos, há tratamento, há terapias. Muito obrigado pela sua atenção. Muito bom, hein, Hamilton? Muito bom. Muito bom te ouvir. E agora nós teremos a oportunidade de ouvir o Ricardo. Ricardo, a palavra é sua. Vamos ouvir o que você tem para nos passar agora sobre o assunto.
Pronto. Agora sim. Uma alegria muito grande participar com você dessa live. Agradeço a Coordenadoria Nacional de Adultos da IPI pelo convite. É muito bom mesmo. Muito bacana as palavras do meu brother Hamilton. Isso é muito sensacional. E quando falamos da ansiedade, não há como não lembrar do medo, né? Que é uma coisa muito parecida, mas muito importante de se observar no dia a dia. No dia a dia do consultório, a gente vê pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm medo. E eu gosto de ilustrar essa questão da ansiedade e do medo com uma ilustração bem assim peculiar, né? Então, você que nos assiste aí, imagine a rua mais movimentada da tua cidade à tarde, no rush, né? Vamos colocar assim. E você imagina duas pessoas ali para atravessar essa avenida. Então, uma pessoa é a pessoa medrosa e a outra pessoa é a pessoa ansiosa. Então, os dois estão ali na calçada, aguardando para atravessar aquela rua. Primeiramente, a pessoa medrosa vai atravessar aquela rua e ela se propõe a fazer isso, ela vai, ela olha para o lado e recua e não vai. E aparece uma terceira pessoa que pergunta, por que que tu não atravessou a rua? E o medroso diz assim, eu não atravessei a rua porque está vindo um carro em alta velocidade. Então, vocês percebem que o medo, então, tem um lado importante dele, que nos garante a sobrevivência, é uma questão real, uma questão que está acontecendo, e diante disso ele não atravessa. Temos a outra pessoa da história, que é o ansioso, e o ansioso se propõe a atravessar a mesma avenida movimentada, ele faz o movimento de atravessar e recua também. E a terceira pessoa da história pergunta para ele também, por que que tu não atravessou a rua, a avenida? E o ansioso respondeu diferente. Lembra que o medroso falou o quê? Eu não vou atravessar porque está vindo um carro. E o ansioso diz o quê? Eu não vou atravessar porque e se vier um carro? Então a diferença bem grande da ansiedade com medo começa por essa questão. A ansiedade ligada a uma questão irreal, a uma questão realmente da nossa fantasia, da questão realmente que povoa os nossos pensamentos. Eu gosto de citar um livro bem bacana, chamado Psicanálise dos Milagres de Cristo, e nesse livro fala-se um pouco disso, e pegando o gancho com o texto de Mateus, capítulo 6, que quando diz que os olhos são a lâmpada do corpo, e se os olhos forem bons, tudo será luminoso, porém se os olhos forem maus, tudo será trevas, e partimos do princípio psicanalítico, então, que o ser humano, ele vai adoecer de interpretações, e a ansiedade tem muito a ver com isso. O modo como você que nos assiste aí interpreta a você mesmo, como que você interpreta a sua vida, como que você interpreta, por exemplo, quando Deus não responde a sua oração, como você interpreta quando o pastor fala que você não vai cantar no louvor no domingo, como que você interpreta muitas coisas da sua vida, uma negativa, um silêncio, o modo como nós interpretamos. E entendemos com isso, quase que 95% de nossas doenças físicas pode começar de um modo bem emocional e a partir do momento como nós interpretamos a vida. Como disse bem colocado o brother Hamilton, a ansiedade tem a ver com aquela percepção do perigo, aquele disparo em relação a uma questão perigosa, enfim, desconhecida que está acontecendo. E quem tem ansiedade, ele vai ter essa tecla do alerta um tanto quanto mais sensível. O que para você não é nada de perigo, algo muito normal, para a pessoa ansiosa vai ser 10 vezes mais perigoso, né? Então tem muito a ver com o modo como interpretamos. Então eu quero levar você, que nos assiste, a pensar nessa primeira questão. De que modo que você interpreta? Como que você tem se observado? Como que você tem olhado a sua vida? A ansiedade vai ter essas questões também ligadas, como disse o Hamilton, ao funcionamento do cérebro, mas muito também de acordo com o modo como nós interpretamos as questões. Eu tenho visto no consultório, nesse tempo de pandemia, por exemplo, pessoas que simulam, e não porque querem, mas é inconsciente, sintomas semelhantes ao da Covid. E pessoas que entendem que estão com Covid. Eu oriento que procurem os médicos, elas fazem testes, não tem nada, mas a cabeça continua fazendo achar que tem Covid. Outros pensam que tem AIDS, outros pensam que tem câncer, outros pensam que vão morrer. Então, toda essa questão de acordo com o modo como nós interpretamos a vida. Então, a diferença interessante e importante da ansiedade com o medo é bem essa questão. O medo ligado a uma realidade
de modo redundante, uma realidade real, perdão, né, pela forçação de barra, e a ansiedade ligada com uma questão irreal, aí baseado no modo como nós interpretamos. Então, quando você, que nos assiste, tiver uma ansiedade nesse nível que eu estou te falando, procure na hora trazer uma memória que te traz esperança, mas trazer na tua mente que isso que você sente não vai fazer você vencer. Enquanto você ficar focado na ansiedade para esperar ela acabar, ela não vai acabar. Você tem que se distrair. A distração é uma coisa bem importante para o nosso cérebro, e você se distrai e procura outro foco de atenção para você relaxar, tranquilizar e entender que isso não é o fim. É muito importante, é claro, que procuremos um auxílio terapêutico, um auxílio analítico, e fico feliz em ver a IPI do Brasil como uma denominação que tem olhos abertos quanto a isso. Antigamente, quando falava que alguém tinha ansiedade, ainda mais um crente, um evangélico, um pastor, como assim você tem uma depressão, uma ansiedade? Que maneira de depressão? Você não pode ter isso, você tem falta de fé. E não é bem assim. Eu atendo vários pastores no consultório que têm ansiedade, que têm pânico, que têm depressão, e não quer dizer que não são pastores por isso, né? Estão buscando ferramentas, estão buscando se autoconhecer. Então, que bacana ver essa quebra de preconceito quanto à questão de buscar uma ajuda analítica com psicólogo, com psicanalista, com terapeuta, enfim, com uma mentoria. Mas é muito importante isso, porque isso é um momento de cura pela palavra. Uma coisa é quando você esconde a vida inteira alguma coisa ligada à sua vida que gera ansiedade, e a outra é você se escutar pela primeira vez, e se escutar num ambiente que não tem julgamento, num ambiente neutro, para você então ser curado pela sua palavra. Freud falava isso, né? É a cura pela palavra, é o princípio da psicologia, da psicanálise, e você se escutar, você se embutir e se comprometer com o seu desejo. Isso é muito importante. E é claro, né, gente, bem sabemos que a fé tem uma questão muito importante quanto às ligações terapêuticas, né? A ciência já prova com estudos que quando alguém ora, a oração ativa partes do nosso cérebro, que ativa o nosso sistema de recompensa, como falou agora há pouco o Hamilton, dopamina, serotonina, os hormônios do grande e importante humor. Mas eu gosto muito de falar da fé como uma questão terapêutica, e aí vai poder conciliar, né, a importância realmente da espiritualidade no enfrentamento da ansiedade. E a fé é algo poderoso, porque a fé, olha só que interessante, a fé nos traz a certeza de que somos cuidados com alguém. Aí você é pentecostal, fala amém, o negócio é esse, né? A fé nos traz a certeza de que somos cuidados por alguém. E aí você fala língua estranha e fica louco agora aí de alegria, né? É isso, porque a fé nos dá o senso também, além de nos dar a certeza de que somos cuidados por alguém, a fé nos dá a certeza que participamos, nos dá um senso de que eu participo, que eu pertenço a alguém que pode todas as coisas. Glória a Deus, né? Assim, a fé nos dá a certeza de que pertencemos a alguém que pode todas as coisas. A fé nos dá a certeza que a condição de ansiedade não será o fim e nós podemos sair dela. Então você ativa a tua fé, né? Você que está afastado de Deus, da igreja aí, tá vendo agora o YouTube da igreja, né? E faz tempo que não vê nada de Deus, ative a sua fé, ative seu compromisso com o Senhor. Então é importante isso, né? Quebrarmos o tabu. Há quem pense, né, a questão que religião, espiritualidade, terapia não tem nada a ver. Há quem use a religião como uma negação da realidade. A religião mal usada pode fazer você negar sua realidade, ficar mais ansioso. Mas a espiritualidade é um suporte terapêutico. A espiritualidade realmente é importante com isso, para ajudar você a lidar com as neuroses, com as paranoias, e ajudar você a se contactar mais consigo mesmo. O pessoal está surtando 14% de aumento da ansiedade, porque o povo está ficando em casa e tem que se conectar mais consigo mesmo. E dependendo da pessoa, quando se conecta consigo mesmo, não tem conectado com algo bom da sua vida. Então é importante, com a terapia, a busca de terapia por parte de um cristão, isso vai ajudar o cristão a redimensionar em relação ao seu desejo. É muito importante isso. E é claro, a espiritualidade terapêutica, porque com ela você pode invocar a providência de Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mas Deus está no controle da minha vida, né? Assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro que está na tribulação. Portanto, não temeremos. Então você aí, ó, que está
ansioso e percebe que carece de uma busca além, como disse nosso querido Hamilton, vá sim a um terapeuta, vá sim a um psicólogo, vá sim a isso. Você não é menos crente em fazer isso. Você está investindo na sua vida, na vida que Deus criou para você. E parei de falar. Obrigado, meus queridos. Foi ótimo. Parei de falar, foi ótimo. Muito bom, Ricardo. Acho que assim, essa questão da fé, né? A gente se vê aí, às vezes, se perguntando, né? Eu acho que hoje menos do que alguns anos atrás, né? Como você disse. Nossa, mas pastor tem ansiedade? Eu não sabia, estou surpresa, hein? Como se vocês, pastores, fossem diferentes, né? Fossem super-heróis. Não, vocês também são, mas acho que no fundo todos nós somos. Mas vamos lá. Hamilton, tenho uma pergunta para você. Em poucas palavras, como é que a gente pode vencer a ansiedade? A ansiedade está no nosso meio hoje, principalmente por conta desse isolamento social, dessa pandemia que ninguém sabia como... Ninguém sabe, né? Como se virar em relação à ansiedade nesses dias. O que você pode dizer para a gente, para dar dica, né? Sei lá, além de se tratar com psicólogo. Bom, hoje existem muitas técnicas de tratar a ansiedade. Ricardo já deu algumas diretrizes, algumas boas diretrizes, mas existem técnicas mais variadas possíveis, como o mindfulness. A primeira coisa que os especialistas dizem é o seguinte: primeiro, você tem que notar o pensamento e a sensação ruim que está gerando a ansiedade em você. É o medo de perder o ente querido, é o medo de desestruturar a sua casa, é o medo de perder o emprego, é o medo de pegar o vírus e aquilo trazer para você uma perda muito grande. É uma ameaça, você está se sentindo ameaçado. Então, o teu organismo, o teu cérebro, arma uma série de mecanismos para se defender. E esses mecanismos, às vezes, provocam efeitos muito ruins sobre você, sobre o seu corpo, sobre as suas relações interpessoais. Então, a primeira coisa, perceba, note, o pensamento está lá. É aquele vizinho que entrou. O pensamento, a sensação ruim está lá. Saiba, reconheça. Não tente negar, tem uma série de terapias de apoio aí, de autoajuda, que fala, não, ignore, não pense nisso. Isso não funciona, isso não vai funcionar. Entenda, você deve pensar, olha, eu estou ansioso por esse motivo. Tente localizar, dar nomes à sua ameaça. O que é que está me ameaçando? É isso. Tome uma decisão. Apesar disso, eu posso fazer alguma coisa para mudar? Tem certas coisas que a gente pode mudar, tem certas coisas que a gente não pode mudar. A pandemia a gente pode mudar? Não. A situação econômica do país a gente pode mudar? Não. O que eu posso mudar? Eu posso decidir rebaixar aqui as minhas expectativas, tentar relaxar na minha ansiedade e tentar conviver com esse tempo. É um tempo, e a gente sabe que não é eterno, não é permanente, ele vai passar. O que a gente tem que saber é que às vezes eu não posso mudar a situação que está fora de mim, mas eu posso mudar o que está dentro de mim. É essa a grande mensagem que a gente gostaria de deixar. É possível mudar dentro. Por isso, depois de tomar a decisão de não se incomodar, você vai redirecionar a sua atenção para algo interessante, para algo cativante, para aproveitar esse tempo dentro de casa, onde as crianças estão, em vez de se sentir incomodada, curta, brinque com eles, sente, converse, sabe, estreite os seus laços. Você está no trabalho, sob ameaça, procure um relacionamento mais amigo, mais fraterno, sabe? O que você tem que entender é isso, você tem que nutrir boas coisas.
Talvez você não consiga mudar o que está fora, mas você pode mudar o que está dentro. E isso já vai garantir para você um relacionamento familiar agradável, um relacionamento a dois com a sua esposa, com o seu esposo, muito mais agradável. Você vai baixar as suas expectativas, a sua irritabilidade vai baixar e você vai conseguir ter um momento de profunda paz e alegria nos relacionamentos, independentemente das situações e das circunstâncias externas. Ok, muito bem. Identificar é o caminho e se tratar, né? Não tem como. Ricardo, diz também, você na sua fala, você já tratou sobre um pouquinho ansiedade e medo. Mas como é que eu posso identificar se é uma coisa ou se é outra? Quer dizer, se é ansiedade que eu estou sentindo ou se é medo? Porque, às vezes, isso, né? Então, assim, às vezes você fica naquela, e agora? É medo ou é ansiedade? Ok. A diferença entre o medo e a ansiedade vai ser bem a questão do modo que interpreta, né? O pessoal perguntou se levantar a taça melhora a ansiedade. Melhor assim, porque a taça tem a ver com conquista. Então, lembre da sua conquista. Muito boa. Antes aí. Lembra da sua conquista. Porque se você já conquistou alguma coisa antes, tu vai de novo, não fica ansioso. Então, só um parênteses, né? Mas a questão do medo e da ansiedade é assim, como falamos agora há pouco, que podemos adoecer de interpretações, então você tem que, na hora, realmente, se dissociar o mais que você puder da situação. Porque, se for medo, é uma coisa realmente que você está vendo na sua frente, está acontecendo, e coisas que, se você perguntar para alguém, a pessoa até realmente vai considerar aquilo que você está falando. E a ansiedade é uma coisa mais interna da sua mente, porque dentro da nossa cabeça só tem um pensador, mas na hora eu penso que eu consigo entender o que o outro está pensando. É impossível isso. Isso é uma projeção que nós fazemos. Então, quando você conseguir discernir isso, o que é só da sua mente, com aquilo que até o outro está olhando, dá para diferenciar com isso medo e ansiedade. Ok, muito bom. Nós temos uma outra pergunta aqui. A ansiedade não tratada pode evoluir para quadros mais graves, como uma esquizofrenia, ou são casos diferentes? Para quem que é? Para mim? Pode ser, Hamilton, pode ser você. Vamos fazer Não há esses... O desenvolvimento da ansiedade, o agravamento, ela pode se tornar de leve, moderada para grave e trazer transtornos como esses que nós citamos, fobias, toques, ansiedade generalizada, mas daí para saltar para um caso de esquizofrenia são mecanismos completamente diferentes do cérebro nosso. Ok. Ricardo, para você, o negacionismo da realidade, ou seja, negar que essa realidade é grave e que devemos tomar medidas de distanciamento social, tem sido um mecanismo de defesa para superar a ansiedade diante dessa pandemia? A negação da realidade é a postura que alguns estão tomando nessa época da pandemia. Aos que supervalorizam a questão do distanciamento, até de modo paranoico, que é um extremo ruim, tudo o que excede é porque falta, e aos que minimizam, então, que não é nada, então vão negar a realidade. Na psicanálise, quando falamos de negação da realidade, falamos de psicose, né? E aí encaixa a esquizofrenia, como falou agora há pouco na outra pergunta, né? Mas agora a questão de se negar a realidade pode ser um mecanismo de defesa, que a pessoa ela pode estar usando, né? E ela nega a realidade e tenta criar uma própria realidade para ela, que só ela vê, para poder, na verdade, fazer uma coisa só, é apaziguar a angústia. Mas é complicado fazer isso, né? Ficar negando a realidade. É importante que possamos olhar para a realidade o quanto antes e entender que aquilo faz parte da nossa vida, até para podermos elaborar o processo do luto, porque a chamada outra realidade que estava antes de fevereiro, né? Aquela realidade, ela já foi. E é importante observar essa realidade o quanto antes para que eu possa elaborar o luto. E o luto tem a ver com renúncia. Eu tenho que aprender a vivenciar a renúncia do luto para me abrir para o que vem e fazer o que já tem agora. Então, com certeza, esse negar a realidade só vai atrapalhar a pessoa. Entende que é assim, né? Certo, muito bom.
Hamilton, como saber qual é o momento de pedir ajuda? Olha, o momento de pedir ajuda, quando você não consegue mais organizar sua mente. Quando a ansiedade começa a desencadear sintomas físicos e você não consegue mudar isso, é hora de procurar. Não deixá-la passar para moderado ou para grave. Mesmo estando leve, ela está te incomodando, está te trazendo sofrimento, está te atrapalhando nas relações, no trabalho, no seu lar, com os filhos, com a esposa, irritabilidade, tensão. Já é hora de tratar. Alguém de fora, através de técnicas corretas, pode corrigir isso de maneira muito rápida e fazer com que você retorne a um centro de equilíbrio na sua vida. Muito bom. E, Ricardo, como fica a espiritualidade diante da ansiedade? Ok. Alguma coisa a gente já até tocou no assunto, e é importante a espiritualidade, né, porque ela faz parte da nossa vida, não somos apenas um corpo, não somos apenas as emoções, mas temos essa questão da espiritualidade que é muito importante na nossa vida, né? Ainda aquela questão de falar de preconceitos, né? O próprio Freud, quando criou a psicanálise, ela é toda baseada na Torá, né, no Antigo Testamento, principalmente, que ele era judeu. Então tem uma base muito importante ali da psicanálise. Eu até fico chateado quando falam que ele era ateu, e não era bem assim a questão, né? Ele falava da importância da espiritualidade como meio terapêutico, ainda aquela questão que falamos agora há pouco, né? De você, com a espiritualidade, entender que você pertence a um ser acima de você, que ele tem um controle das coisas, que ele tem a providência, que ele sabe o que está fazendo, embora eu não saiba. Então, poder fazer isso é algo muito importante. Então, a espiritualidade, ela é fundamental. E, no caso, buscar a Cristo, buscar a Deus, né? O próprio Lacan, que era um outro psicanalista, ele não era nada ligado à igreja, mas perguntaram para ele um dia assim, qual que é a melhor religião para você, Lacan? Ele falou assim, o cristianismo. Ah, é? Como assim? Primeiro, porque tem uma instância paterna da lei na figura de Deus. Segundo, tem a figura do irmão, Jesus Cristo, das relações objetais, da relação humana, no Cristo que deu a vida por nós. E terceiro, temos o Espírito Santo, que na psicanálise seria a grande pulsão de vida, que motiva as pessoas e inspira as pessoas. Quer dizer, fantástica definição isso aqui, fantástica definição. Então, buscar a espiritualidade, ela é realmente o nosso grande refúgio. E é melhor ainda a espiritualidade, não quando buscamos a Deus como uma questão assim de um meio para um fim. Eu busco a Deus porque eu quero alguma coisa, mas quando eu busco a Deus com um fim em si mesmo, ou seja, tendo Deus, eu tenho tudo. Aquele que busca a Deus não tem menos do que o quem busca a Deus e algo mais. Quem busca a Deus tem tudo. É isso aí. Muito bom, muito bom. Olha, eu estou começando a ficar menos ansiosa agora, tá? Gente, eu estou suando frio ainda. Nós temos aqui, a primeira pergunta, ela foi da Patrícia Zomer, que foi a pergunta sobre a esquizofrenia, né? A Maria José está perguntando se a insegurança é uma característica da ansiedade. É para mim? Vai lá. Pode ser, Hamilton, perdão. Com certeza. A insegurança envolve. A ansiedade vai desenvolver. Por quê? A ansiedade é quando o seu cérebro percebe uma situação de ameaça. E isso gera insegurança. Seja em relação a um perigo real, seja um perigo potencial, seja um perigo imaginário, o teu cérebro percebe como uma ameaça. Isso gera uma insegurança, exatamente para fugir da insegurança que o cérebro descarrega toda a reação química, biológica e psicológica no seu ser como defesa contra essa ameaça. Tá certo. O Ronaldo Victor pergunta, como eu posso explicar à família que sofre de ansiedade? Então, na psicanálise falamos que temos 3 tipos de pessoas, né? Pessoas neuróticas, pessoas psicóticas e pessoas perversas.
Alguém pode perguntar, e o normal? Não tem? Não, é um desses três. Crente ou não, você é um desses três, né? Ministro de louvor, pastor, é um desses três. E o neurótico, o primeiro que eu falei, é aquele normal que se acha anormal. Aquele que vê lá do pior das coisas, que se fiscaliza o dia inteiro, fica pensando, vai dormir, fica ruminando, é muito refém do desejo do outro, muito refém do olhar do outro. E essa pessoa sofre quando ela vai contar para alguém que tem ansiedade, porque como ela é muito refém do desejo do outro, ela pensa assim, se eu contar isso agora, não serei mais amado, enfim, eu vou ser mal visto, criticado, vou pegar banco na igreja por um tempo, enfim, aquela coisa toda. Mas é importante, você que é neurótico e sofre de ansiedade e tem vergonha de contar para alguém, você conte sim, porque você não é o discurso do outro, você é o que você quer para a sua vida, o que Deus tem para o seu coração. Então coloque sim, com toda claridade para sua família, descreva isso. Se alguém, infelizmente, entender errado isso, é uma questão para essa pessoa buscar terapia para poder entender isso, né? Mas você que é neurótico, você tem que aprender a ter gozo, porque o neurótico se priva disso, né? Ele acha que ter gozo, que não é sexual, de genital, pessoal, mas é questão de ter alegria na vida. Alguns neuróticos sofrem com isso, não se permitem o gozo, né? Final de semana sem ter o que fazer, ficar se culpando, não tem o que fazer, relaxa. Então você que sofre disso, fale sim, é importante você falar e você buscar ajuda, você é a pessoa mais importante da sua vida, ok? Nós temos pessoas muito ansiosas, né? Não está saindo meu som. Alô? Tá saindo o seu som. Tá? Ah, então tá bom. E às vezes, justamente isso, às vezes as pessoas se veem ansiosas, mas elas têm medo de não serem amadas, então elas não querem falar para a família que elas estão sentindo aquilo, né? Às vezes, como o Hamilton disse na fala dele, a pessoa já está com características físicas da ansiedade, mas ela não quer reconhecer. Então, nós precisamos reconhecer isso, né? Vamos agora na Odisseia. Nós temos mais perguntas? Oi, estão me ouvindo? Isso. Posso falar? Pode falar, Lau. Então, Pode. Muito bom. Gente, diminuiu bastante a minha ansiedade. Muito. Deixa lá meu óculos, tá dando reflexo. Mas temos que ouvir várias vezes e continuar ouvindo para a gente poder, então, conseguir definir também medo, o que é, qual o caminho a seguir, tá? Então, gostaria de agradecer em nome da Coordenadoria Nacional de Adultos, aos pastores, psicólogos, Hamilton e Ricardo, agradecer ao quarteto Gileade, na pessoa do Jabes, que está aqui representando o quarteto, agradecer a nossa assessora, a Kátia, por estar fazendo esse trabalho de monitorar, de fazendo esse trabalho bem feito, e agradecer aos nossos técnicos, que foram pegos de surpresa, teve pessoas que ficou noite quase sem dormir direito, que é o reverendo Eugênio, da Secretaria de Comunicação, o presbítero David, lá da IPI de Edson Passos, e o nosso assessor, o presbítero Darli, da IPI de Freguesia. Não, Vila Maria. Aparecida. Vila Aparecida, é o presbitério dele que é o Freguesia. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. A minha ansiedade ficou mais tranquila com a presença de vocês. E é a nossa primeira live. Então, a segunda live será dia 11 de julho, às 17 horas, é um sábado, com o reverendo Eugênio e com o reverendo Edson Rios, tá? Vamos estar divulgando também esse trabalho, vai ser no mesmo horário, é um sábado à tarde, com os temas que seria do nosso congresso, ok? Então, eu agradeço de carinho, um forte abraço para vocês que participaram. Nesse momento, nós vamos ter mais uma música,
ouvir mais uma música do quarteto. Quando tudo está difícil, é só em Deus a solução. Ei, calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, calma, tudo isso vai passar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Se a tempestade é grande, parecendo não ter fim, você pode orar, com fé esperar e a vitória vai chegar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Ele faz cessar as guerras, porque só Ele é Deus. Ele quebra o arco, corta a lança e cuida de você. A propósito, na batalha prometeu, vai cumprir. Calma, 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 tudo isso vai passar. Ei, Calma, Deus é contigo. a sua bênção logo vem. Ei, Calma, Deus é contigo. porque tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar bem. Pessoal, que tarde gostosa com o Hamilton, com o Ricardo, tirando algumas das nossas dúvidas, só algumas, porque a cabeça do ansioso começou a borbulhar aqui, viu, gente? Mas foi muito bom, muito obrigada pela fala de vocês. Para mim, pelo menos, foi esclarecedora em alguns pontos. Muita coisa, como eu disse, né, a gente fica pensando e acho que vou ter que procurar um psicólogo agora. Hamilton, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo carinho que você teve aceitando o nosso convite, o convite da CNA. E agora vou deixar você falar só mais um pouquinho. Rapidamente. Me despeço de todos, agradecendo a oportunidade. É muito bom ver essa iniciativa. Eu acho que os momentos de crise são importantes para a gente se recriar, a gente aproveitar outros caminhos, achar outras fórmulas e conseguir manter o nível de trabalho que a gente mantinha, independentemente das condições. Parabéns a vocês. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Estamos à disposição de vocês sempre. Deus abençoe vocês. Ricardo, você, muito obrigada também pelo carinho com que você aceitou o nosso convite, com que você participou, falou, né? E agora é com você de novo. Agradeço à Coordenadoria Nacional de Adultos, a IPEI do Brasil, pelo convite. E realmente, poxa, uma iniciativa muito grande da nossa denominação em fazer isso. A gente viaja o Brasil todo aí fazendo trabalhos na nossa área psicológica e vamos em muitas igrejas e vemos aí o quanto que a IPI se adianta com isso, né? E uma coisa importante em relação à ansiedade, uma palavra final que eu também deixo, né? As pessoas buscam auxílio terapêutico esperando esquecer algumas coisas, até para aliviar a ansiedade. Não esquecemos as coisas, mas a cura está em ressignificarmos, que é darmos um novo significado. Isso é importante. Então, eu quero convidar você, irmão e irmã, que está nessa questão, é aprender realmente a olhar diferente, né? Como disse o texto da palavra, Senhor, abra os olhos para que ele veja o teu poder. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço a todos aqui. Sensacional, muito bom. Muito obrigada mais uma vez, Hamilton e Ricardo. Pessoal, lembrando vocês que nós temos a campanha Todos Juntos na Vacinação, a campanha da IPEI do Brasil. Foi o vídeo que já foi passado, né?
E na página da IPI tem mais informações. Se vocês precisarem de alguma informação, alguma ajuda, alguma indicação de um pastor, de um psicólogo, podem deixar mensagem para nós na página da CNA, tá bom? Que a gente encaminha aí. E, Laodiceia, eu volto com você. Obrigada pela paciência que vocês tiveram de me ouvir. Perdão pelos erros, mas muito obrigada, porque foi ótimo. Um aprendizado tremendo. Abraços a todos, obrigado por estarmos juntos.